Nós vamos continuar a nossa reflexão, nosso estudo das Escrituras no livro do profeta Ezequiel. Nós estamos aqui em uma série de estudos dentro de Ezequiel no capítulo 11 e versículo 5, que diz assim: Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. E nós temos aqui então uma palavra a respeito do discernimento de Deus, do Espírito Santo, que perscruta todas as coisas, até mesmo as coisas de Deus, e ainda mais as coisas do espírito humano. Nós observamos na palavra de Deus, especialmente no profeta Ezequiel, nós já temos estudado aqui, nos estudos anteriores você poderá perceber isso, que Ezequiel vai nos falar de duas marcas que são também repetidas no Apocalipse. A marca de Cristo, o batismo com o Espírito Santo, a marca de Deus sobre aquele que lhe obedece, aquele que tem o coração voltado para Deus, aquele que Deus discerne, percebe, descobre, conhece um coração que o ama sobre todas as coisas, um coração que teme diante da sua palavra. Deus conhece o coração pronto para lhe obedecer. E a este coração, Deus dá o Espírito Santo. Deus sela, Deus marca este coração com o selo do Espírito Santo. Ele também é fruto da fé. Quem crê, recebe o dom do Espírito Santo. É para todo aquele que crê. Mas este crer é um crer segundo o discernimento do Espírito Santo de Deus. Não é aquele que honra a Deus com os lábios, porém tem o coração distante de Deus, distante de obedecer a Deus. Deus conhece bem. Então é preciso ter a fé, mas nós falamos aqui, temos falado sobre a fé exatamente como a palavra de Deus determina, a fé de Abraão, a fé daquele que deixa a sua terra e parte para a terra prometida por Deus, a terra da palavra de Deus. Ele vai tomar posse, ele vai habitar naquela terra que a palavra de Deus lhe disse. Pela fé, ele creu, deixou tudo, deixou o mundo material, deixou o mundo do pó da morte, o mundo do caos, o mundo das trevas, e caminhou para o mundo da eternidade, da cidade preparada por Deus, da terra prometida. Então, este que deixa as coisas do mundo visível, do que é palpável, do que é terreno, quando recebe a palavra de Deus, quando ouve a voz de Deus, e crê e obedece, e vai até o fim, persevera até o fim, este tem a fé. Este é o que crê. Creu na palavra de Deus e obedeceu. E Deus conhece, Deus discerne, o Espírito Santo discerne este coração assim preparado. Então recebe a primeira marca, a marca de Deus. Noé recebeu a marca de Deus. Ló recebeu a marca de Deus para ser livre da morte, da destruição de Sodoma e Gomorra. Tantos outros, Paulo, Davi, receberam a marca, foram selados pelo Espírito Santo. Davi diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca, é o selo, é o batismo, é o derramamento, é a promessa. Ele vem habitar conosco. Ele sela o nosso coração com a marca do céu. É o penhor, é a primeira menção legal da sentença de Deus sobre a sua salvação. É o selo do Espírito Santo, que Deus vai dar para aquele que tem a fé comprovada. Como nós citamos aqui o texto que Jesus disse: acaso quando o Filho do Homem voltar a esta terra, ele achará fé na terra? Então, quem tem o discernimento da fé
realmente verdadeira fé que habita no coração, que é um coração totalmente disposto a obedecê-lo, entregue a ele, que realmente creu, vai deixar tudo por ele. A marca da fé é a marca do tudo. Tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Essa é a marca da fé. É deixar tudo como Abraão e ir para a terra qual Deus promete, a terra da salvação, da eternidade, a nova Jerusalém, a vida eterna, a árvore da vida. Essa é a promessa da vida eterna. É Cristo que é a árvore da vida, que é o fruto da árvore da vida. Então, eles têm a marca, o selo é selado no seu coração com o Espírito Santo. Este que crê, que tem essa fé de Abraão, do peregrino, a fé daquele que deixa tudo para trás, deixa a segurança material do visível pela promessa de Deus, que é o invisível, a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Então, isto é fé, a fé de Abraão. Porém, existe uma segunda marca, que é a marca da desobediência, da maldade, da perversidade. Essa é a marca do anticristo, anti-Deus, anti-obedecer a Deus, anti-andar nos caminhos de Deus. É a marca do pecado, da rebeldia, daqueles que ao invés de irem para o caminho do fruto da árvore da vida, vão para o caminho da desobediência, o caminho do conhecimento, do bem e do mal, o caminho da serpente, o caminho do diabo, o caminho da desonra a Deus, de estar desobedecendo a Deus, estar dando mais valor à cobra do que a Deus, do que a palavra de Deus. Então, este também recebe uma marca, a marca da besta, a marca da desobediência, a marca da morte, a marca do pó, a marca do sepulcro, a marca da destruição. Por exemplo, ali na saída do povo de Israel do Egito, o povo recebeu a marca do sangue do cordeiro e o anjo da morte passou e não matou os filhos primogênitos dos israelitas. Porém, os filhos primogênitos dos egípcios, incluindo o faraó, estes morreram, porque não tinham a marca. Então, a marca de Deus é o batismo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo habitando em nós. Quem nos liga ao céu, que realmente é o selo, é a comprovação, é a ligação da salvação, da herança no céu, é o Espírito Santo. O que Deus vai encontrar no arrebatamento, que Jesus vai buscar no arrebatamento, é o que tem o selo de Deus, o selo de Cristo. O batismo com o Espírito Santo é aquele em quem o batismo do Espírito Santo já ocorreu, o Espírito Santo já habita nele. É ele que nos liga ao céu, é ele que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus nos dará a energia suficiente para o arrebatamento, para irmos ao céu. Nós já sabemos o nosso caminho pelo Espírito Santo. Porém, aquele que não tem o Espírito, este não é filho de Deus, não tem o caminho, não tem a unção, não tem o poder. Não tem o poder para vencer o diabo, para vencer o pecado neste mundo, e não tem o poder para se elevar ao céu, para ir ao encontro do Senhor Jesus. Você precisa ser revestido deste poder, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Na parábola das 10 virgens, 5 loucas não buscaram o azeite, não estavam preparadas, não tinham energia, não tinham luz para irem ao encontro do noivo e se perderam. Mas 5 que buscaram o azeite, o poder, o batismo com o Espírito Santo, o testemunho do Espírito Santo, essas 5 foram prudentes. E é isso que eu estou falando com você aqui agora. Seja prudente, esteja enchendo-se com o Espírito Santo, esteja com a energia no ponto máximo para voar, para partir ao encontro de Deus no arrebatamento e para viver agora uma vida de bênção, de vitória.
Então, assim como o Espírito de Deus está aqui dizendo, quantas coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço, e Ezequiel vai dizer isso, quando ele diz, caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor. Então, toda essa relação do Espírito na vida do profeta e no discernimento, na revelação. Você precisa ter discernimento, revelação da luz, da verdade. Isso nós encontramos aqui em Ezequiel, capítulo 12, versículo 16, onde está escrito assim, mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então aqui há um detalhe nos levando, nos ensinando, nos alertando. Nós precisamos conhecer ao Senhor. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece o nosso espírito, o nosso pensamento. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece a direção, a intenção do nosso coração, se é dele ou não. Se o servimos, se o testificamos, se o glorificamos apenas com os lábios, se o bendizemos apenas com os lábios, honramos a Deus apenas com os lábios, ou se isso vem do coração, Deus conhece muito bem. Mas ele está nos dizendo que nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus para habitar conosco, para que nós também venhamos a conhecer o Senhor. Porque eu só vou andar na luz se eu conhecer a luz. Eu só vou andar na verdade se eu conhecer a verdade. Eu preciso da revelação, eu preciso de Deus, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Vamos repetir aqui neste estudo esta palavra que Deus tem nos dado. Eu preciso do azeite, da unção, do poder do Espírito Santo para subir ao céu. É Ele que me guia no caminho para o céu. Quem na terra conhece o caminho de Deus, conhece o caminho da perfeição de Deus, o caminho que leva ao céu. Quem mais poderá te ensinar por onde andar, como andar, de que maneira você deve viver? Somente o Espírito Santo, que Jesus, ao subir ao céu, prometeu, o Espírito da promessa para estar conosco todos os dias e nos guiar em toda a verdade. Ele nos guia para o céu. Ele nos ensina quem é o Senhor, o que agrada ao Senhor. Nos ensina a ter uma vida que glorifica a Deus, andar nos passos do Senhor, uma vida de vitória, uma vida de alegria, uma vida de paz. Ele nos dá a paz que o mundo não dá. É o Senhor, através do Espírito Santo habitando em nós. Ele nos revela a palavra de Deus, a mente de Deus, a vontade de Deus. E aí você será um verdadeiro filho de Deus. Porque o filho não é aquele que é da boca para fora. Um filho de Abraão não é aquele que é da boca para fora. Um filho de Deus, um filho de Abraão, é aquele que anda nos passos do Pai, que aprende com o Pai, obedece o Pai. O filho aprende com o Pai e vive agradando ao Pai, servindo ao Pai. E o Espírito Santo nos revela e nos ensina qual é a vontade do Pai. E saberão que eu sou o Senhor. Nós precisamos conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor. Essa é a nossa meta, é agradar a Deus. Nós somos criados por Deus para agradar a Deus, para agradar ao Pai, para servir ao Pai. Então, se é assim, eu preciso do Espírito Santo de Deus para que Ele me ensine o que agrada ao Pai. Quem é o Senhor? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? É o Espírito Santo. Ele pode, ele está aqui, ele foi derramado já por Jesus, ele está à sua disposição. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Seja cheio do Espírito Santo. Enche a tua lamparina do azeite, do fogo, para que você possa entrar com o Senhor nas bodas do Cordeiro e viver eternamente com Ele. Então nós estamos aqui falando que Deus conhece a verdadeira fé.
Lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala que permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Então Deus é quem conhece, é o Espírito Santo é que vai dizer, é que sabe quem tem fé, quem anda na fé, quem tem esperança, como é viver na esperança, e o amor, porque ele perscruta o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, todo o nosso ser. Então nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo para termos esta certeza de que o Espírito Santo habita em nosso coração, nos dá um novo coração, um coração de carne, como nós acabamos de ler aqui também em Ezequiel, e nos dá do seu Espírito, nos dá um novo Espírito para que este novo coração seja conduzido nos caminhos do Senhor. Um caminho de fé, esperança e amor, que é o básico de Deus para a nossa vida, que nós devemos viver. Então a fé, quem vive na fé, uma fé segundo Abraão, uma fé segundo Deus, uma fé no discernimento de Deus, é aquele que caminha por este caminho de Deus, o caminho da luz, o caminho da verdade. Então quem caminha na fé, caminha na direção do Espírito Santo. É um caminho estreito, mas o Senhor o guia, o Senhor te guarda, o Senhor te conduz, o Senhor ilumina este caminho. E você não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, porque é o Senhor quem te guarda nesta caminhada. É o Senhor que te conduz aos verdes pastos e também ao rio do Senhor, com suas águas tranquilas. Ele que te conduz no caminho da vida, refrigera a sua alma e te guia pelas veredas da justiça, da verdade. É o Espírito Santo quem te conduz neste caminho. Então a fé, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Para você andar na fé, sair deste mundo, deixar tudo e seguir a Cristo, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos guia. E você deve receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo, para que você tenha este caminho de Deus, caminho perfeito, iluminado, guiado pelo Espírito Santo, dirigindo a sua vida. Então, quem tem fé, crê que Deus preparou o fruto da árvore da vida, a vida eterna. Então, você caminha na certeza de que a morte física não é o fim, mas que se você, que pelo seu ancestral, pelos nossos ancestrais do início, comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas se nós formos guiados para o fruto da árvore da vida, se nós tivermos acesso a este fruto que Deus plantou no meio do jardim, você viverá eternamente. Então quem tem fé, crê que Deus tem este fruto preparado, já foi criado lá no início, em Gênesis. Ele está lá, é a vida eterna. E o caminho do homem, desde Gênesis, é o caminho de volta, a encontrar o fruto que ele não comeu para viver eternamente. Então nós buscamos a vida eterna, buscamos nas Escrituras, e são elas que testificam de Cristo. Cristo é o Salvador, Cristo é o fruto da árvore da vida que Deus mandou ao nosso encontro. Então você precisa receber a Cristo para viver eternamente. Então Deus já preparou o fruto da árvore da vida, a vida eterna. E nós precisamos ter fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam. É a certeza de que você vai chegar até a árvore da vida e até as fontes da água da vida. E vai beber, e vai comer, e viverá eternamente ao lado de Deus. Isto é fé. É tomar posse da palavra, desde Gênesis até o Apocalipse, a árvore da vida, o rio da árvore, o rio da água da vida. Cristo é a vida, Cristo é o Salvador, Cristo nos dá a vida eterna. Ele é a promessa do Pai que nos ama, nos quer salvar, nos quer levar
de volta ao lar. Deus quer te abençoar, Deus quer te salvar. Deus, quando te criou, Ele criou a condição para que você não morra, mas para que você viva eternamente uma nova vida, uma vida de alegria, uma vida de felicidade, um lugar na eternidade ao lado de Deus, em que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Deus vai te fazer feliz, você vai vencer, você foi criado para viver uma vida diferente, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de certeza da vitória. Então que Deus te abençoe e que você tome posse da árvore da vida de Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, o Cristo.